Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas a fundo. Hoje o tema é um nome que todo mundo conhece ou acha que conhece: Nicolau Maquiavel. Um nome que virou adjetivo, né? Maquiavélico. Exatamente. Sinônimo de manipulação, de poder a qualquer custo. E tudo isso por causa de uma obra, a mais famosa dele, O Príncipe. E também a mais infame. Sem dúvida. E olha, as nossas fontes para essa análise de hoje não são o livro em si, mas algo que talvez seja até mais rico. O que a gente tem. A gente está se baseando numa introdução muito detalhada a uma tradução clássica do livro, que mergulha no homem, na época dele, e também numa biografia que o próprio Maquiavel escreveu. Ah, de Castruccio Castracani. Essa mesma. Então a nossa missão aqui é tentar entender quem era o homem por trás dessa fama toda. Como um diplomata de carreira, que foi preso, foi torturado, acabou escrevendo um manual sobre poder que mudou tudo. Essa é a grande questão, né? E o motivo pelo qual ele continua tão relevante 500 anos depois é que Maquiavel fez algo radical. Que foi o quê? Ele olhou para o poder sem filtro, sem a lente da moral, da religião, do que deveria ser. Ele basicamente disse: ok, vamos parar de falar sobre como os líderes deveriam ser e vamos analisar o que os líderes de sucesso realmente fazem. Ele nos deu um espelho da realidade do poder. Isso. E a imagem que esse espelho reflete, ela é bem desconfortável. Gostei dessa imagem, um espelho desconfortável. E para a gente entender o que tem nesse espelho, acho que o primeiro passo é olhar para o homem que estava segurando ele, né? Com certeza. A vida dele, se a gente olhar bem, parece um roteiro de filme. Dá para dividir em 3 atos bem claros. Então vamos para o primeiro ato, a juventude dele. Ele cresce na Florença do século XV. Que lugar era esse? Imagina o centro do universo, cultural, financeiro. Essa era a Florença de Lourenço de Médici, o Magnífico. Era o auge do Renascimento. Totalmente. Você tinha Michelangelo, Leonardo da Vinci. Era um lugar de um esplendor artístico absurdo. Só que, ao mesmo tempo, era um caldeirão de intrigas políticas. Um lugar onde um sorriso podia esconder um punhal. E o jovem Maquiavel estava ali, observando tudo. Mas nem tudo era essa beleza toda, né? Existia uma oposição forte a esse luxo, a figura do frade Savonarola. Exatamente. Savonarola é o oposto do Magnífico. Um fanático religioso que pregava contra a corrupção, contra a arte, e ele conseguiu inflamar o povo. Ele chegou a governar, não foi? Sim, por um tempo. Ele teve o poder. Governou Florença com sermões apocalípticos. E Maquiavel, anos depois, olhou para essa história toda e definiu Savonarola com uma frase genial: um profeta desarmado. Profeta desarmado. O que ele quis dizer? Que não adianta ter a palavra se você não tem a força. Exatamente. Para Maquiavel, essa foi uma lição fundamental. Savonarola tinha o povo, tinha o discurso, mas não tinha um exército. E aí, quando o poder de verdade se virou contra ele... Ele não teve como se defender. Acabou excomungado, queimado em praça pública. Maquiavel aprendeu ali, ao vivo, que na política a força para sustentar suas ideias é tão importante quanto as ideias em si. A virtude sem poder é inútil. Brutal. Mas faz todo sentido na lógica dele. E essa lição vai com ele para o segundo ato da vida, quando tudo muda. Os Médici caem, Florença vira uma república e Maquiavel consegue um emprego. Um emprego importante. Ele vira secretário da segunda chancelaria. Na prática, um dos principais diplomatas de Florença. E aqui está o ponto-chave. Ele não era um teórico, um acadêmico. Ele estava em campo. Isso. Por quase 15 anos, a vida dele foi na estrada, negociando com os homens mais poderosos da Europa. O rei da França, o Papa. Ele era um observador privilegiado do jogo do poder. E as fontes dizem que ele aprendeu muito nessas missões, que algumas figuras foram cruciais para ele. Sim, as missões foram o laboratório dele. Ele aprendeu com os erros e acertos dos outros, sabe? Por exemplo, com a Catarina Sforza. A condessa famosa pela ferocidade. Essa mesma. Ela ensinou a ele que fortalezas não valem nada se o povo te odeia.
A confiança do povo, para Maquiavel, virou a maior fortaleza de um governante. E teve o caso do rei da França, Luís XII. Luís XII foi o estudo de caso perfeito do que não fazer. Maquiavel listou metodicamente os 5 erros estratégicos que o rei cometeu na Itália. Foi uma aula de como a falta de visão leva um líder poderoso à ruína. Mas parece que uma figura em especial se destacou. Quase um muso inspirador para o príncipe. Sem dúvida nenhuma. César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Exato. Borgia era a personificação da ambição implacável. Ele era cruel, eficiente, mestre no engano, na força bruta. Maquiavel o conheceu pessoalmente e ficou fascinado. Ele viu em Borgia o modelo do príncipe novo, que sabia exatamente como conquistar e manter o poder num mundo caótico. É curioso que, enquanto observava tudo isso, o próprio Maquiavel não era lá um diplomata de grande sucesso, né? Não mesmo. E essa talvez tenha sido a sorte dele. Ele foi ignorado, foi enganado. Ele mesmo diz que sua experiência foi acumulada às custas dos outros. Ele aprendeu vendo os outros perderem. E todo esse conhecimento, estava prestes a se tornar vital, porque a vida dele ia virar de cabeça para baixo. O terceiro ato, 1512. Os Médicis voltam ao poder. A República de Florença cai. E Maquiavel perde tudo. O cargo, a carreira, a relevância. E pior, ele é acusado de conspiração. Ele é preso e torturado. Ele resiste, nega tudo e, por sorte, é libertado numa anistia. Mas ele está quebrado, política e financeiramente, exilado na sua pequena propriedade rural, longe de tudo. É incrível pensar que foi aí, no ponto mais baixo da vida dele, que ele escreveu a obra que o imortalizou. Como foi essa transição? A gente tem um vislumbre disso numa carta que ele escreveu para um amigo, Francesco Vettori. É um texto extraordinário. Que ele diz? Ele descreve o dia a dia medíocre dele na fazenda. Cuidar das terras, jogar cartas na taverna, a rotina de um homem derrotado. Mas aí, ele diz que a noite chega... E aí tudo muda. Exato. Ele escreve, e eu estou parafraseando, ao anoitecer, eu volto para casa, entro no meu escritório. Na porta, eu tiro minhas roupas do dia a dia cheias de lama e visto trajes de corte. E vestido apropriadamente, eu entro nas cortes antigas dos homens da antiguidade e me alimento daquela comida que é a única que é minha e para a qual eu nasci. Que imagem poderosa. É quase um ritual. Ele precisava se vestir à altura para poder conversar com os grandes da história. E nesse diálogo com os antigos e com a própria experiência amarga, ele diz na carta que compôs uma pequena obra sobre os principados. Ele estava escrevendo O Príncipe. Mas por quê? Qual era a intenção dele? Aí vem a ironia suprema da história. A intenção era muito, mas muito pragmática. Não era um tratado filosófico. Não. O Príncipe foi, na essência, uma tentativa desesperada de conseguir um emprego. Peraí. Um dos livros mais influentes da história foi um currículo. Me contrata, por favor. Exatamente. Ele dedica o livro a Lourenço de Médici, o novo governante, e a mensagem é clara. Olha, eu perdi o cargo, mas não perdi o conhecimento. Ninguém entende mais de Estado do que eu. Aqui está uma amostra. Use-me. A obra que mudou o pensamento político nasceu de um fracasso pessoal. E funcionou. O Lourenço deu um emprego para ele. A ironia continua. Não existe nenhuma evidência de que o Lourenço sequer tenha lido o livro. E ele, com certeza, não deu nenhum cargo importante para o Maquiavel. Inacreditável. O currículo foi parar na gaveta. E virou imortal. Vamos então abrir esse currículo. A ideia talvez mais famosa, a pergunta: para um príncipe, é melhor ser amado ou temido? A resposta dele é o auge do pragmatismo. Ele diz, olha, o ideal seria ser os dois, amado e temido. Mas, como é muito difícil, é muito mais seguro ser temido do que amado, se for preciso escolher. Mas por quê? Isso soa tão tirânico. A lógica dele é baseada na visão pessimista que ele tem da natureza humana. Ele diz que o amor é um laço de gratidão. E como os homens são ingratos e volúveis, eles quebram esse laço na primeira oportunidade. E já o medo?
O temor é mantido pelo medo da punição, e esse medo nunca vai embora. É uma ferramenta de controle muito mais confiável. Mas ele faz uma ressalva crucial, né? Ser temido não é a mesma coisa que ser odiado. Esse é o ponto-chave. O príncipe deve inspirar medo, mas a todo custo evitar o ódio. E como? Maquiavel é direito. Não toque nos bens e, principalmente, não toque nas mulheres dos seus súditos. O patrimônio é sagrado. Mais do que a vida. Ele diz que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. É um cinismo brutal. Isso se estende para como o príncipe deve se apresentar, para as promessas que ele faz. Sim, aí entra a metáfora do leão e da raposa. O príncipe precisa ser os dois. O leão para usar a força bruta para afugentar os lobos e a raposa para usar a astúcia para reconhecer as armadilhas. Ele não precisa ser bom, ele precisa parecer bom. Exatamente, a política é um teatro. A maioria das pessoas julga pela aparência. Se um príncipe consegue conquistar e manter o Estado, manter lo stato, essa é a frase-chave, os meios que ele usou serão sempre julgados como honrosos. Porque o resultado é o que importa. Para o vulgo, sim. O sucesso justifica os meios. Mantenere lo stato. A manutenção do Estado. Então, no fundo, o objetivo de toda essa crueldade, de todo esse engano, não é o mal pelo mal. Não, é a estabilidade. E isso nos leva à grande ruptura que ele causa. Maquiavel cria, na prática, duas éticas. Como assim? Existe a moralidade do cidadão comum, a moral cristã, e existe a moralidade do estadista, cujo dever maior não é salvar a própria alma, mas salvar o Estado. E para salvar o Estado vale tudo? Muitas vezes, o príncipe será forçado a agir contra a fé, contra a humanidade, contra a religião. A escolha dele não é entre o bem e o mal, mas entre o que funciona e o que leva o Estado à ruína. E ele viu na pele com Savonarola o que acontece quando um líder bom leva o Estado à ruína. Ele também tinha ideias bem fortes sobre como se defender. Ele odiava mercenários. Desprezava, chamava de inúteis e perigosos. Lutam por dinheiro, não por lealdade. Na primeira dificuldade te abandonam. E essa era uma convicção que veio da experiência dele, né? Sim, ele mesmo tentou criar uma milícia de cidadãos em Florença. A ideia de que a segurança de uma nação depende de seus próprios cidadãos armados era central para ele. Então, se a gente junta tudo isso, o que ele fez foi basicamente criar a ciência política moderna. Separar a política da moralidade e da religião. É uma ótima forma de colocar. Ele foi o primeiro a olhar para a política com a frieza de um cientista. Ele não perguntava isso é bom. Ele perguntava, isso funciona para manter o Estado vivo? E a fonte ressalta que essa reputação sinistra dele foi algo que veio depois da morte. Totalmente. Em vida ele não se via como um professor do mal. Ele se via como um patriota, um analista da realidade. A palavra maquiavélico foi cunhada pelos inimigos dele décadas depois. É impressionante como as máximas dele são atuais. Guerras necessárias são justas. A prudência consiste em escolher o menor dos males. Pois é. E ele era um mestre em apontar a hipocrisia do poder. Ele usa o rei da Espanha, Fernando de Aragão, como exemplo de alguém que pregava a paz e a fé, mas usava a religião como capa para justificar suas conquistas. Ele rasgava o véu, exato. Ele dizia, olhem o que ele faz, não o que ele diz. É essa clareza desconfortável que o torna tão moderno e tão perigoso para alguns. Resumindo a história então. Um funcionário público é demitido, torturado, e no desespero para voltar à ativa, escreve um manual sobre poder tão honesto que cria uma nova forma de pensar a política. Um manual que, ironicamente, não lhe rendeu emprego, mas a imortalidade. E o legado é fascinante. A fonte aponta que, enquanto em muitos lugares o príncipe virou uma bíblia para tiranos, na Itália foi diferente. Na Itália, foi lido como um chamado à realidade. Encontraram na obra a ideia de sua unidade e os germes de seu renascimento. A mesma obra como veneno e como remédio. Mostra que o texto é um espelho. Ele reflete não só o poder, mas também quem está lendo. Isso nos leva a um último pensamento, uma provocação final que as fontes levantam. Maquiavel escreveu outra grande obra, Os Discursos, onde ele se mostra um republicano convicto, apaixonado pela liberdade, quase o oposto do autor de O Príncipe,
E isso alimenta um debate que dura séculos. Se ele era um republicano, por que escreveu um manual para tiranos? O que nos leva à grande questão: seria O Príncipe um livro sincero? Ou, e aqui a ideia é genial, seria ele o maior ato de astúcia de um republicano? Revelando os segredos do poder para o povo. Exatamente. Como se ele dissesse: é assim que os tiranos agem, é assim que eles pensam. Leiam, aprendam e nunca mais se deixem enganar. Um manual de como o poder funciona, não para usá-lo, mas para se defender dele. A questão fica no ar.